palestrante é professor da Universidade Federal de Pelotas, graduado em Economia pela Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua, mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Santa Maria e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado também em Sociologia pela mesma universidade. Lembramos que, ao final da apresentação, serão reservados 30 minutos para perguntas ao palestrante e, posteriormente, todos os participantes serão convidados, já estão sendo convidados, a participar do coquetel de encerramento deste evento. Com a palavra, professora Érica. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer aos organizadores pelo convite para participar deste evento, e principalmente ao professor Jorge Moraes, que fez contato e convite diretamente. Para mim é uma satisfação estar aqui, uma honra participar da palestra de encerramento deste evento. Eu vou tratar sobre o tema de desenvolvimento, que é um tema que eu venho trabalhando há muito tempo, venho fazendo pesquisas e estudos vinculados a esta temática do desenvolvimento. O desenvolvimento é um tema antigo, um tema que pertence ao passado, mas também é um tema do presente. Ou seja, é um tema antigo, é um tema que está presente nas discussões, nas políticas públicas, nas instituições e na academia. É um tema interdisciplinar. Diversas disciplinas tratam e abordam esta temática, e é difícil, portanto, definir o que é desenvolvimento. Tem uma economista, Joan Robinson, da Inglaterra, que afirma que desenvolvimento é como um elefante que todo mundo sabe o que é, mas é difícil definir o que é esse elefante, ou como definir, como conceituar o elefante. Um pouco de verdade tem essa afirmação, porque muitas vezes nós pensamos que sabemos o que é desenvolvimento, mas quando tentamos definir o que é desenvolvimento, temos dificuldades para definir ou para encontrar um conceito. Desenvolvimento é um tema, mas também tem teorias, tem se elaboradas teorias, existem teorias que tratam sobre o que é desenvolvimento. Tem um autor que imagino que você deve ter estudado algumas disciplinas aqui no mestrado, que é um especialista em desenvolvimento, que é José Lida Veiga. José Lida Veiga, ele, de forma simples, faz uma pergunta de o que é desenvolvimento. E também, a partir dessa pergunta, ele elabora pelo menos 3 respostas do que seria desenvolvimento. Em primeiro lugar, segundo ele, desenvolvimento é um sinônimo de crescimento econômico. Em segundo lugar, desenvolvimento é considerado um mito, uma ilusão ou uma ideologia. E em terceiro lugar, o desenvolvimento é considerado alento econômico, principalmente a partir da perspectiva de um autor, de um economista indiano, prêmio Nobel de Economia, que é Amartya Sen, que tem uma tese no sentido, ou seja, tem uma teoria, elabora uma teoria sobre desenvolvimento, e que define desenvolvimento como liberdade. Depois vou falar sobre esse autor, qual é a tentativa desse autor de definir o que é desenvolvimento a partir de uma nova concepção, tirando do centro dessa discussão de desenvolvimento o econômico.
apesar de que existem todas essas diferentes respostas sobre desenvolvimento, a visão hegemônica, a ideia hegemônica do que é desenvolvimento é ainda o crescimento econômico. Ou seja, a ideia que desenvolvimento é sinônimo de crescimento econômico é a ideia hegemônica que domina os ambientes, inclusive acadêmicos, os ambientes públicos, o ambiente das políticas públicas, todos esses espaços está presente essa ideia de que desenvolvimento é a mesma coisa que crescimento econômico. Essa é a ideia dominante, e que leva, que dá para perceber, digamos, nos meios de comunicação, nos jornais, nos meios de comunicação em geral, essa preocupação pelo crescimento econômico. Os governos, os meios de comunicação sempre estão preocupados pelo crescimento econômico. Por outro lado, a segunda resposta do José de la Vega, que o desenvolvimento é um mito, é uma ideologia, ou é uma ilusão, tem alguns autores que têm feito uma análise precisamente para mostrar que o desenvolvimento é um mito. No Brasil, o primeiro que trata o desenvolvimento econômico como um mito é Celso Furtado. Celso Furtado publica em 1974 um livro que se chama O Mito do Desenvolvimento Econômico. É o primeiro aqui no Brasil que tenta mostrar que o desenvolvimento é um mito. E ainda é o primeiro economista no Brasil que se preocupa com as questões ambientais, com os limites dos recursos naturais. Precisamente por isso o mito do Celso Furtado é que jamais os países ditos subdesenvolvidos chegarão a atingir o nível de produção e de consumo dos países desenvolvidos sem atingir, ou sem degradar os recursos naturais. Ou seja, ele está pensando que seria difícil imaginar que todos os países do mundo atingissem o mesmo nível de produção e consumo que os países desenvolvidos, porque isso levaria à destruição do meio ambiente. Então é o primeiro, Celso Furtado é o primeiro, vale a pena voltar à obra desse economista heterodoxo, que trata aborda de uma forma diferente os processos econômicos, e já incluía essa preocupação ambiental. Então, depois que tem outros autores que tratam sobre a questão de que uma ilusão, que um mito, tem alguns autores da América Latina, tem o peruano Osvaldo Ribeiro, que também afirma que o desenvolvimento para os países da América Latina é um mito, principalmente por duas razões. Primeiro, por causa da miséria tecnológica, e segundo, pelo crescimento da população. Segundo esse autor, os países da América Latina jamais poderão superar as condições de subdesenvolvimento, precisamente por essas duas razões. Pela impossibilidade de ter um controle de tecnologia e por um alto crescimento, por altas taxas de crescimento da população. Essa questão da população também tem sido um dos elementos, um dos temas que sempre foi tratado para analisar os problemas do desenvolvimento. Inclusive, desde os tempos de Thomas Malthus, ele já se preocupava no sentido de que o crescimento da população era causa da miséria, da pobreza e das condições de subdesenvolvimento de algumas economias. Então, essa tese malthusiana sempre está presente, sempre retomada quando se trata de analisar o problema de desenvolvimento e superação da pobreza, etc. etc.
Tem um sociólogo também, que é um sociólogo italiano, Giovanni Arrighi, também ele publicou um livro que se chama, publicado em português, A Ilusão do Desenvolvimento, que vale a pena ler, onde ele classifica os países do mundo em 3 grandes níveis. O primeiro deles seria os países ricos, os países desenvolvidos, que seria um pequeno núcleo duro. Depois seria outra categoria, seriam os países da semi-periferia. E por último, uma grande base, uma categoria maioritária, onde estariam os países da periferia. Então, segundo ele, é muito difícil para os países da semi-periferia e os países da periferia conseguissem atingir esse núcleo duro dos países ricos. Então tem uma variedade, eu estou falando isso porque para mostrar que existe uma variedade de respostas e de interpretações do que seria desenvolvimento. Ou seja, não existe uma única definição e uma única interpretação sobre esta questão do desenvolvimento.